oportunidade, a gente vai levando a palavra dele, lendo a Bíblia aqui também, a gente vai meditando junto, sabe? Meditando junto sempre na palavra de Deus. E é a melhor coisa que a gente faz, né, irmãos? Quando a gente está em Cristo, a gente consegue enfrentar qualquer obstáculos, né? E aqui, ó. E no dia seguinte, Jesus, ó, voltando aqui a ler o comecinho aqui um pouco para a gente entender, né? No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Felipe e disse: segue-me. Deus uma vez nos encontrou, né, irmão? Nos chamou. E a gente está indo na caminhada, né? Até hoje a gente se encontra na caminhada. E nessa caminhada, quantas pessoas a gente não chama para Cristo também, né? Quantas vidas, né, transformadas através de nós, mim e você que está ouvindo. Você também é especial para Deus. Disse Natanael, aqui no 46, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Felipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse a Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Ele viu, né, que Cristo viu, ele que Cristo sabe todas as coisas, né? Ele estava debaixo da figueira orando. E Cristo viu ele. E para que ele cresça que ele é o Filho de Deus, né, ele falou isso aí. Antes que você, Natanael, te chamasse, eu vi você debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse, Rabi, tu és o Filho de Deus? Tu és o Rei de Israel? Jesus respondeu e disse, por que te disse, vi-te debaixo da figueira, creres? Coisas maiores do que essas verás. Sabe? E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. E aqui tem uma mensagem bonita, irmão, quando a gente fala do batizado, né? Que Jesus fala, né? Quando a gente batiza, a gente é uma nova criatura, a gente deixa o homem velho, a mulher velha, né? As coisas velhas se tornam uma nova criatura. E Cristo falou aqui para Nicodemos, que era um homem instruído, né? Ó, pra você ver aqui no 3 aqui, ó. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. E disse-me, Rabi, mestre, né? Traduzido, mestre. Bem sabemos que é o mestre, vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aquele já tem ele teve conhecimento. Deus começou a abrir a mente dele e ver. E ele era Cristo, né? Um enviado de Deus, sabe? Só que para a gente poder ter acesso a essa visão que Cristo nos dá, o Espírito Santo nos dá, sabe o que acontece? Ó? Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. A gente tem que deixar o velho homem, irmãos, e trabalhar mais a área espiritual, porque Deus é espírito. Sabe, Deus não é carne e osso igual nós, né? O céu, os anjos, tudo são espirituais. E a gente tem que nascer de novo. Abandonar essas crenças que embutiram a gente, nessas crenças de acreditar só em coisas erradas, sabe? Acreditar no sobrenatural, ter fé. Acreditar naquilo que não se vê, né, irmãos? Mas sente. Você sente o poder de Deus. Você sente a presença de Deus, sabe? Assim, a gente consegue viver o sobrenatural de Deus. Mas como nascer de novo, irmãos? Olha que bonito. Eu me pergunto, e Nicodemos era estudado, inteligente, né? Pessoa instruída na palavra. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer?
Jesus ficou admirado, né? Disse Nicodemos. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino do céu. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de dizer dito, necessário vós é nascer de novo. O vento sopra para onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E disse Nicodemos ainda, estava tentando entender, porque não estava conseguindo entender as coisas do céu, né, espirituais. E disse: como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceita o nosso testemunho. Se falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais, né? Porque não somos lançados no Espírito, irmão. Para a gente entender as coisas do céu, a gente tem que estar conectado espiritualmente. Nossa, o espiritual da gente tem que estar forte, né, irmãos? Alto, não a carne. Porque se a gente estiver só na carne, a gente só vai entrar em contenda, discussões que não levam a nada, não aprende. Aqui Nicodemos estava cheio de querer saber das coisas de Deus, ele estava prestando atenção. Mas como, Senhor, como é isso? Ele queria saber, irmãos. Ele estava querendo aprender para aplicar na vida. Também não adianta só aprender e não aplicar na vida também, né, irmão? Se você não aplicar na vida, não vai adiantar nada, tem que aplicar, sabe? Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como creis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Sabe? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Sabe? Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Sabe, a gente tem que ir para Deus, irmãos, procurar a Deus, sabe? Verdade, irmão. Francano Deus falou bonito aqui, ó. O problema é a ansiedade, é verdade, ela nos leva a pecados, Cristo. Para que não andemos ansiosos, é verdade, irmão. A gente procurar em Deus, porque quando a gente tem Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós, a gente tem que procurar orar e pedir, né, os dons do Espírito, porque quando a gente está no Espírito, os frutos do Espírito estão em nós, o Espírito Santo, a gente tem, né, os frutos dele são esses, a gente consegue o domínio próprio, a gente consegue ficar mais calmo, a gente tem esperança, fé nas coisas, sabe, a gente não fica ansioso pelas coisas, porque a gente tem fé que Deus vai fazer e acredita naquilo. Se você colocou na mão de Deus, e é verdade, irmãos, a gente pode reparar pra você, a ansiedade é triste por causa disso. Ele falou bonito, né, um francano aqui, de Franca, né? Ó, falar a verdade, é porque ó, às vezes você quer adiantar uma coisa, mas você não consegue, Deus sabe disso, não, sabe? Porque ele fala, se você colocou na mão dele, espere, mas e é verdade.
Se você não esperar, você vai conseguir fazer alguma coisa? Não, não faz, não. Você vai ficar naquela furia, mas não consegue nada. Mas se você deixou na mão dele e tem fé, por isso que Cristo fala, vocês têm que ter fé e acreditar que vai acontecer. Aí você se acalma, espera no Senhor e vai acontecer aquilo que você deseja, irmãos, sabe? Tudo que você colocar em oração, pedindo a Deus e deixando na mão dele e crendo, as coisas acontecem. Acontece porque no devido tempo, né, certo, Deus trabalha e aquilo que você colocou na mão dele, quando retorna para você, a bênção, na realidade, né, ela vem perfeita e agradável, né? Porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. É, né? E quando a gente crê no Filho de Deus, é isso que acontece, irmãos. Não, porque Deus fala, é isso mesmo, não andeis ansioso pelas coisas desse mundo. Ainda Deus chama a gente, né, irmãos? Ele nos corrige ainda. Porque andais ansiosos pelas coisas desse mundo, né? Vocês não podem aumentar uma coisa, né, que é 1 ano de vida, se não me engano. Vocês não podem aumentar. Imagina as outras coisas, né? Não pode acrescentar, na realidade, 1 ano a mais na nossa vida, que é a coisa tão simples. E quando a gente está em Deus, irmão, até nisso Deus é bom. Ele acrescenta mais tempo de vida para nós, sabe? Porque todo mundo tem um tempo determinado nessa terra mesmo. E quando a gente está aqui, por isso que Deus chama, né? Porque aqui, na verdade, eu creio que aqui é tipo uma lição que a gente aprende. A gente vai aprendendo sobre Deus, para ver se a gente vai ser aprovado ou não. E essa é a maneira que Cristo nos chama, né? Para a gente ser aprovado. Que o mestre nos chama, o professor, né? Nos chama, que é Cristo. Amém? Que Deus venha abençoando vocês aí, vocês são top. Pessoas preparadas, né? Viu como é que Deus trabalha e fala de uma forma tão bonita com cada um de nós, né? Com cada pessoa Deus fala de uma forma diferente. O Espírito Santo se manifesta também na vida das pessoas de uma forma diferente, né? E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E é verdade, né, irmãos? E hoje em dia não tá diferente não, né? Os homens estão amando mais as coisas do pecado, né? Que estão levando pro buraco, do que a luz, que é Cristo, que é a palavra de Deus, que é a transformação de vida, que é a bondade. Estão se deixando levar pelas iniquidades, né? Pelo pecado. É uma forma que o inimigo achou também, né? De afastar o povo da presença de Deus, que o pecado afasta a gente de Deus, irmãos. Por isso que Cristo sempre vinha perdoar, os seus pecados estão perdoados, sabe? Porque a gente não pratica, a gente mesmo sem querer, a gente é falho, irmão. Se a gente não tiver, isso é para mim, é para você, se a gente não tiver, não sou bambam não, se eu não cuidar, estiver com Deus, eu caio também. A gente é falho, a gente peca. Se não peca em tropeçar, peca em pensamentos, atitudes, às vezes palavras. Por isso que a gente tem que estar sempre pedindo para Deus antes. Até no falar, irmão, quando você vai falar com uma pessoa, sabe? Não se ira, tenha mansidão para poder falar e domínio próprio. Sabe que muitas vezes você vai conversar uma coisa necessária, você vai levar pedrada, patada. E você, como um bom ser humano, você vai ficar nervoso. Aí que tem que ter o poder do Espírito, a gente tem que estar bem preparado espiritualmente para a gente poder se controlar, né, irmão? E deixar Deus falar através de nós, porque a palavra, ela tem o poder, irmão, de amansar as pessoas, ela acalma o coração, ela traz novo ânimo, né? A palavra tem poder, ainda mais a palavra de Deus, né? E que Deus abençoe a vida de vocês, amém? Essa pequena live vai ser rápida hoje, irmão, tá bom? Que Deus abençoe, obrigado a todos que vocês estiveram conectados aí. É uma live rápida, né? E que Deus venha abençoando a vocês aí, que tenham um excelente dia na presença de Deus e que Deus venha nos fortalecendo cada vez mais, né? Amém? Deus abençoe, obrigado a todos que estão aí compartilhando, se inscrevendo no canal, amém? Que possamos ter mais uns encontros aí, na hora que Deus falar, Rodrigo, vamos lá fazer mais uma live, nós fazemos, amém? Deus abençoe. Até a próxima, obrigado, Franca.
Deus abençoe sua vida. Amém? Até a próxima, hein?